O sol se punha lentamente sobre Milão, tingindo o céu com tons de laranja e dourado que refletiam nas janelas dos prédios antigos do centro histórico. Era uma tarde aparentemente comum, mas para Kaká e Samuel Eto'o, aquele dia ficaria marcado como o começo de algo que transcenderia o futebol. Depois de um jogo beneficente organizado por um grupo de jogadores e pela prefeitura local, os dois craques foram convidados a visitar uma comunidade periférica, onde dezenas de crianças de diferentes origens se reuniam diariamente em um campo de terra batida para jogar bola. Kaká, sempre sereno e de fala mansa, observava com atenção cada detalhe ao redor. O campo era pequeno, irregular, cercado por muros pichados com frases de protesto e desenhos coloridos. De um lado, improvisaram través com canos enferrujados. Do outro, um grupo de mães acompanhava os filhos com olhares esperançosos. Muitas daquelas famílias eram imigrantes vindos da África, da América Latina e até do leste europeu, que tentavam reconstruir a vida em uma Itália que, apesar de oferecer oportunidades, ainda carregava marcas de preconceito. Eto'o, acostumado a encarar ambientes hostis desde pequeno, sentiu um misto de emoção e melancolia. Enquanto algumas crianças corriam atrás da bola com sorrisos largos, outras jogavam descalças, os pés feridos pelo chão duro. Ele se viu refletido nelas, como se estivesse revivendo os dias de sua infância em Douala, nos Camarões, quando também jogava descalço, usando bolas de pano improvisadas. Um garoto de aproximadamente 8 anos chamou a atenção de Eto'o. Negro, magrinho, com olhos brilhantes, mas cheios de uma inocência carregada de luta. Ele corria rápido, driblava com habilidade surpreendente, mas quando marcou um gol, parte da torcida improvisada zombou dele em voz baixa. "Olha lá o macaquinho correndo." A frase cortou o coração de Eto'o como uma lâmina. O menino fingiu não ouvir, mas sua expressão se fechou imediatamente. Kaká, que estava ao lado de Eto'o, percebeu o impacto daquelas palavras. Ele olhou para o amigo e viu em seus olhos um brilho de indignação contida. Aproximou-se do garoto, deu-lhe um abraço e disse em italiano simples: "Você joga como um campeão. Nunca deixe que zombem de quem você é." O menino sorriu timidamente, mas seus olhos marejados denunciavam a dor. Foi nesse instante que uma chama se acendeu em Eto'o. Ele se virou para Kaká. Com a voz embargada, confidenciou: "Eu já ouvi isso milhares de vezes, irmão. Dentro e fora dos estádios. E cada vez dói como se fosse a primeira. Mas eu não quero que esses pequenos cresçam ouvindo a mesma coisa." Kaká assentiu, sério. "Então vamos fazer algo a respeito." Aquelas palavras ficaram suspensas no ar como uma promessa silenciosa. Naquela mesma noite, os dois foram convidados para jantar em um centro comunitário da região. O espaço era simples, com paredes descascadas e mesas de madeira antigas, mas o ambiente era cheio de vida. Crianças cantavam músicas tradicionais, mães preparavam pratos típicos africanos e latino-americanos, e voluntários organizavam atividades culturais. Durante o jantar, uma professora local chamada Júlia se aproximou. Ela trabalhava há anos com famílias imigrantes e conhecia de perto as dificuldades que enfrentavam. "Estes meninos e meninas amam futebol", disse ela, sorrindo. "Mas para muitos, o campo é o único lugar onde eles se sentem iguais. Ainda assim, até lá, o preconceito os alcança." Eto'o abaixou a cabeça, lembrando-se do menino zombado mais cedo. Kaká colocou a mão no ombro do amigo e respondeu: "O futebol tem que ser uma ponte, não um muro." Júlia os olhou nos olhos. Com um tom de esperança, perguntou: "Vocês já pensaram em usar a influência que tem para criar algo permanente? Um projeto que vá além de uma visita ou de um jogo beneficente?" Os dois se entreolharam em silêncio. A ideia parecia audaciosa, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Kaká pegou um guardanapo, tirou uma caneta do bolso e começou a rabiscar. Escreveu uma palavra no centro: raízes. Raízes, porque todos nós temos uma origem, uma história, uma base que nos sustenta, explicou Kaká. E é isso que precisamos ensinar a essas crianças: nunca esquecer de onde vieram e nunca deixar que ninguém as faça sentir menos por isso. Eto'o sorriu pela primeira vez naquela noite. Raízes, gosto disso. É forte. E é exatamente o que precisamos plantar aqui.
sementes de dignidade. Os dias seguintes foram de reuniões improvisadas e conversas longas. Kaká, com sua experiência em projetos sociais no Brasil, falava sobre como havia ajudado comunidades carentes em São Paulo. Eto'o, por sua vez, lembrava das escolas de futebol em Camarões, onde a esperança nascia em meio à pobreza extrema. Eles decidiram que o projeto Raízes teria 3 pilares fundamentais. 1. Educação através do futebol. Usar o esporte não só para formar atletas, mas cidadãos conscientes. 2. Combate ao racismo e à exclusão. Cada treino, cada partida, seria acompanhado de debates, palestras e atividades sobre igualdade. 3. Integração cultural. Crianças de diferentes origens jogariam juntas, aprendendo a respeitar as diferenças. Para dar o primeiro passo, precisavam de apoio financeiro. Kaká entrou em contato com empresários brasileiros que conhecia da época do Milan, enquanto Eto'o falou com alguns parceiros africanos ligados a projetos comunitários. Em poucas semanas, conseguiram fundos iniciais para reformar um terreno baldio no bairro e transformá-lo em um campinho decente, com través, iluminação e até vestiário simples. Mas não seria fácil. Ao mesmo tempo em que recebiam apoio de muitas famílias e ONGs locais, enfrentavam resistência de grupos preconceituosos que não viam com bons olhos a presença de tantos imigrantes na cidade. Cartazes anônimos começaram a aparecer nas paredes próximas ao terreno. Voltem para o seu país, não precisamos de vocês aqui. Eto'o ficou abalado. Uma noite, caminhando pelo local em reforma, ele se sentou no meio do campo ainda coberto de terra e disse a Kaká: talvez estejamos forçando algo que não quero. Talvez eu devesse parar por aqui. Kaká se agachou ao lado dele, colocou a mão em seu ombro e respondeu: você lembra do menino que chamaram de macaquinho? Ele sorriu quando você falou com ele. Se desistirmos agora, o que vamos ensinar a ele? Que o ódio vence. Não, Eto'o, este projeto é para ele. E para todos os outros que não têm voz. O camaronês respirou fundo, limpou os olhos e assentiu. Você tem razão. Raízes não pode morrer antes de nascer. Pouco a pouco, a comunidade começou a se engajar. Pais ajudaram a carregar cimento, mães cozinhavam para os voluntários, e até comerciantes locais doavam materiais. Um arquiteto amigo de Kaká ofereceu-se para desenhar o espaço gratuitamente. O que começou como um sonho rabiscado em um guardanapo se transformava em realidade diante dos olhos deles. No dia em que as través foram finalmente erguidas, um grupo de crianças se reuniu em volta. Uma menina de pele escura, com tranças coloridas, perguntou: este campo é mesmo para a gente? Eto'o se ajoelhou, olhou nos olhos dela e disse: é para vocês. E ninguém nunca vai poder tirar isso. A menina sorriu e correu para chutar a bola que trazia debaixo do braço. Naquela noite, Kaká escreveu em seu diário: hoje eu vi que o futebol pode ser mais que um jogo. Pode ser a raiz que sustenta sonhos, a ponte que liga culturas, a chama que ilumina contra as trevas do preconceito. O projeto Raízes nasceu. E não há volta. Do outro lado da cidade, Eto'o ligou para sua mãe nos Camarões e contou, com a voz embargada: mamãe, estou ajudando a construir algo que vai mudar a vida de muitas crianças. Algo que eu gostaria que tivesse existido para mim. Sua mãe, emocionada, respondeu: meu filho, plantar sementes de esperança é o maior gol que você pode marcar. E assim, no silêncio da noite milanesa, 2 gigantes do futebol selaram uma aliança que ultrapassaria títulos, troféus e estádios. Estavam unidos por uma causa maior: lutar contra o racismo e devolver dignidade às novas gerações. O projeto Raízes estava apenas começando, mas já carregava em si a força de algo que poderia ecoar pelo mundo inteiro. O outono se espalhava lentamente por Milão. O vento frio percorria as ruas estreitas e arrastava folhas secas que se acumulavam nas calçadas. As pessoas passavam apressadas, agasalhadas contra o frio, enquanto a cidade seguia seu ritmo intenso. O projeto Raízes, que Kaká e Eto'o haviam lançado semanas antes, já começava a ganhar corpo. A notícia de 2 craques internacionais envolvidos em um projeto social com imigrantes havia atraído curiosidade, apoio e também críticas. Para muitos, era um símbolo de esperança. Para outros, uma afronta. Numa tarde cinzenta,
Eles tinham marcado um encontro com Julia, a professora que havia inspirado a criação do projeto, para discutir os próximos passos. Ela sugeriu que se reunissem em um café tradicional no centro da cidade, um local onde costumava conversar com possíveis doadores e voluntários. Ao chegarem, Kaká abriu a porta com a naturalidade de alguém acostumado à atenção das ruas, mas Eto'o hesitou por um instante. O ambiente parecia carregado de luxo discreto, mesas de mármore, lustres de cristal, clientes bem vestidos bebendo cappuccinos em xícaras delicadas. O garçom, um homem de meia-idade de expressão rígida, aproximou-se com um sorriso dirigido a Kaká. Bom pomerigi. Signore. Mesa para dois. Mas ao voltar os olhos para Eto'o, o sorriso desapareceu. A voz tornou-se seca, quase impessoal. O salão principal está cheio. Posso oferecer uma mesa nos fundos. O coração de Eto'o apertou. Ele já conhecia aquela entonação, aquela pausa, aquele olhar que não precisava de palavras para revelar o preconceito. Mesmo assim, tentou manter a dignidade. Não se preocupe, Kaká. Vamos para o fundo. Estou acostumado. Kaká franziu o ceño. Não havia aceitado deixar passar quando criança alguma vez era alvo de zombaria em campo. Não aceitaria agora. Olhou ao redor e viu diversas mesas vazias à frente. Então, ergueu a voz, firme, em italiano claro. Se o salão está cheio para ele, está cheio para mim também. O silêncio tomou conta do café. Alguns clientes ergueram os olhos curiosos, outros cochicharam entre si. O garçom ficou sem reação, balbuciando algo que não convencia. Julia, que já estava numa mesa, levantou-se com indignação. Esta mesa está reservada para eles. Se não os atender, chamarei a gerência agora. Dois jovens sacaram celulares e começaram a filmar discretamente. Eto'o abaixou a cabeça, sentindo-se exposto, humilhado. A dor que carregava há anos parecia se repetir em loop, como uma ferida que nunca cicatrizava. Murmurou para Kaká em voz baixa. Não preciso disso, não hoje. Vamos embora. Mas Kaká o segurou pelo braço, firme, olhando nos olhos dele. Se formos embora calados, eles vencem. Então virou-se para todos no salão e disse em voz alta: o projeto Raízes existe por causa disso. Porque ainda hoje tratam pessoas de forma diferente pela cor da pele. Nós não vamos nos calar. Houve um instante em que o ar pareceu suspenso. Um ou dois clientes começaram a aplaudir timidamente, depois outros os acompanharam. Alguns, incomodados, levantaram-se e foram embora. O gerente correu até eles, ofegante, pedindo desculpas e oferecendo qualquer mesa do café. O estrago, no entanto, já estava feito. Eto'o aceitou sentar-se, mas o olhar carregava um peso enorme. Kaká manteve a postura, mas por dentro sentia a mesma dor. Sabia que aquela cena circularia nas redes, sabia que haveria manchetes, críticas, apoios, mas tinha certeza de uma coisa: era necessário. Alguns dias depois, já em outra cidade onde participariam de uma palestra sobre integração social, o episódio voltou a se repetir em outro cenário. Eles chegaram a um hotel elegante, reservado pela universidade local. O saguão era amplo, iluminado, com um balcão de mármore imponente. Kaká entregou seus documentos na recepção e recebeu imediatamente um sorriso cordial. Quando Eto'o fez o mesmo, a expressão do recepcionista mudou. O senhor tem certeza de que está com a reserva? Perguntou, desconfiado. Estamos juntos. Veja no sistema, respondeu Eto'o, tentando manter a calma. O rapaz analisou o passaporte com demora e chamou um segurança. O murmúrio entre os hóspedes cresceu. Eto'o sentiu o sangue ferver. Era sempre igual. Em cada aeroporto, em cada hotel, em cada esquina, ter que provar que pertencia a algum lugar. Isso acontece sempre, Kaká, sempre. Você não entende. Eu tenho que provar todos os dias que tenho o direito de estar aqui. Estou cansado. Chega. Ele largou a mala no chão e começou a se virar para sair. Kaká, sem hesitar, levantou a voz de modo que ecoou pelo saguão. Se ele não for aceito, eu também não fico. O segurança recuou, sem saber o que fazer. O recepcionista ficou vermelho, envergonhado. O gerente apareceu, apressado,
pedindo desculpas e garantindo que tudo seria resolvido. Em minutos, os papéis estavam assinados e as chaves entregues, mas o constrangimento ficará gravado. No quarto, Eto'o desabou na poltrona, os olhos marejados. Eu pensei que já tinha aprendido a lidar com isso, mas cada vez dói como se fosse a primeira. Talvez este projeto seja grande demais. Talvez eu não tenha mais forças. Kaká se aproximou, ajoelhou-se diante dele e falou com voz firme, mas cheia de compaixão. Você é a força desse projeto, Eto'o. É por você, por mim, por todos que já sofreram isso que precisamos continuar. Se desistir, eles vencem. E você não nasceu para perder. Eto'o ficou em silêncio. Olhou pela janela, as luzes da cidade refletindo em seus olhos. Dentro dele, uma luta invisível acontecia entre a dor de desistir e a esperança de resistir. No dia seguinte, a internet estava tomada por vídeos do café. Manchetes estampavam os portais. Kaká e Eto'o enfrentam racismo em Milão. Astros do futebol expõem preconceito em café tradicional. As redes sociais se dividiram entre apoio fervoroso e ataques cruéis. Alguns diziam que era encenação. Outros defendiam a coragem deles. Numa coletiva improvisada, os jornalistas dispararam perguntas. Vocês não acham melhor deixar isso para trás e focar apenas no futebol? Eto'o hesitou, cansado, a voz presa na garganta. Kaká tomou a palavra. O futebol sempre fez parte da nossa vida. Mas se não usarmos nossa voz para defender algo maior, para defender a dignidade humana, de que vale a fama? O projeto Raízes não é sobre bola, é sobre respeito. As palavras ecoaram. Eto'o olhou para ele, e naquele instante, algo dentro dele se reergueu. Dias depois, de volta ao bairro periférico onde o projeto nascia, eles reencontraram o garoto que fora alvo de zombaria no primeiro encontro. O menino correu até Eto'o, trazendo uma bola debaixo do braço, o rosto suado mas iluminado por um sorriso tímido. Senhor Eto'o, disseram coisas ruins para mim na escola, que eu nunca vou ser jogador porque sou negro. Eu fiquei triste, mas lembrei do que o senhor falou. Eu não desisti. Eto'o ajoelhou-se diante dele, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Você nunca deve desistir. Se eu tivesse desistido quando riam de mim, não estaria aqui hoje. E agora eu tenho alguém ao meu lado que me lembra todos os dias que não estou sozinho. Ele olhou para Kaká, que apenas sorriu em silêncio. Aquele breve instante no campo empoeirado valeu mais do que qualquer coletiva, mais do que qualquer manchete. Era a prova viva de que o esforço deles já fazia diferença. Naquela noite, sentaram-se juntos no campo ainda em reforma. O vento frio soprava, mas a lua iluminava o terreno, dando ao lugar uma aura quase sagrada. Eto'o suspirou fundo, encarando o céu estrelado. Eu quase desisti, Kaká, quase. Mas hoje, quando vi aquele menino, percebi que não tenho o direito de parar. Não posso deixar que ele cresça acreditando que não merece sonhar. Kaká estendeu a mão e pousou no ombro dele. Então não desistimos, nem por um segundo. Vamos abrir essas portas, mesmo que tentem fechá-las na nossa cara. Os dois se levantaram e apertaram as mãos com força, em silêncio, como quem sela um pacto eterno. O projeto Raízes já não era apenas um campo de futebol em construção. Era um grito de resistência contra as portas que se fecham diariamente para quem carrega a pele mais escura. E naquele momento, entre promessas e olhares firmes, eles sabiam que a luta estava apenas começando. O dia da inauguração do primeiro campo do projeto Raízes amanheceu com o céu aberto e ensolarado. Mas por dentro, tanto Kaká quanto Eto'o carregavam uma mistura de ansiedade e esperança. Havia meses de trabalho acumulado naquele momento. O espaço que antes era apenas um terreno baldio, cheio de entulho e mato alto, agora se transformará em um campo simples, mas digno, cercado por arquibancadas pequenas e coloridas, onde crianças poderiam jogar sem medo, sem violência, sem o peso de preconceitos. Os muros foram pintados por artistas locais com grafites que retratavam crianças de várias etnias jogando juntas, sorrindo, livres. Ao redor, famílias chegavam cedo, trazendo bandeirinhas improvisadas, vestindo camisetas brancas com a inscrição "Não ao racismo". O bairro inteiro parecia pulsar de alegria.
Etuo caminhava pelo campo em silêncio, passando a mão sobre a grama sintética recém-instalada. Tinha no olhar uma espécie de incredulidade, como se não acreditasse que aquilo era real. Quantas vezes ele havia sonhado, ainda criança em Douala, com um espaço assim, onde pudesse jogar sem ser enxotado ou humilhado. Kaká percebeu o semblante dele e se aproximou. "Está pronto para hoje?" perguntou com um sorriso. Etuo respirou fundo. "Pronto, não sei, mas sei que precisamos estar." Pouco antes da cerimônia começar, autoridades locais chegaram, jornalistas se aglomeraram com câmeras e microfones, e dezenas de crianças, ansiosas, já se alinhavam para a primeira partida simbólica. Mas, do lado de fora, a cena era bem diferente. Um grupo de manifestantes se organizava, carregando cartazes com frases ofensivas e gritos que cortavam o ar. "Fiquem longe dos nossos bairros. Primeiro os italianos. Chega de privilégios para estrangeiros." O clima de festa dentro do campo contrastava brutalmente com o ódio que ecoava do lado de fora. Quando Etuo subiu ao palco montado para a inauguração, as vaias começaram a se infiltrar pelo espaço. Algumas crianças se assustaram, pais olharam em volta, tensos. Ele segurou o microfone, tentou começar seu discurso, mas as palavras ficaram presas na garganta. As vozes lá fora aumentaram, gritando insultos racistas que atravessaram as grades. Etuo parou, abaixou o microfone e baixou a cabeça. Era como se todos os fantasmas do passado voltassem de uma vez só. Lembrou-se das vezes em que, ainda jovem, torcidas imitavam macacos quando ele tocava na bola, dos olhares de desprezo em hotéis e aeroportos, das piadas que nunca deixavam de doer. O peso era esmagador. Murmurou apenas para Kaká, que estava ao lado, como se confessasse uma fraqueza inaceitável. "Talvez eu devesse desistir. Eles nunca vão mudar." Kaká olhou para ele, surpreso, mas entendeu a dor que estava por trás daquelas palavras. Pegou o microfone de suas mãos, respirou fundo e enfrentou a multidão com a firmeza de quem já havia aprendido a não se calar. "Vocês podem gritar, podem tentar nos intimidar, mas não vão calar o futuro dessas crianças. O racismo não tem lugar aqui." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Alguns manifestantes continuaram a gritar, mas as famílias dentro do campo começaram a bater palmas, depois aplaudir de pé. As crianças começaram a gritar juntas, com vozes pequenas mas determinadas: "Não ao racismo! Não ao racismo!" O coro se espalhou, abafando as vaias. As mães ergueram seus filhos nos ombros, pais levantaram faixas improvisadas. O barulho da esperança começou a vencer o eco do ódio. Etuo ergueu os olhos, vendo aquelas crianças e famílias defendendo não apenas a ele, mas a própria dignidade coletiva. As lágrimas escorreram pelo seu rosto. Pegou de volta o microfone com as mãos trêmulas, mas a voz saiu forte. "Quando eu era criança, em Camarões, disseram que eu não teria futuro porque era pobre e negro. Mas hoje estou aqui. E eu não vou desistir, porque este campo é a prova de que nós podemos transformar dor em esperança. Não estamos construindo apenas um lugar para jogar futebol. Estamos construindo um futuro em que cada criança pode sonhar sem medo." O público explodiu em aplausos, gritos e lágrimas. Até alguns vizinhos que antes olhavam desconfiados pelo portão começaram a se misturar entre os aplausos. A cerimônia seguiu com discursos breves de líderes comunitários, mas o momento central já havia sido escrito. A decisão de Etuo de não ceder ao ódio, e a coragem de Kaká de enfrentar aquela hostilidade ao vivo, diante de todos. Depois da cerimônia, enquanto as crianças disputavam a primeira partida com camisas coloridas e sorrisos nos rostos, Etuo se afastou por um instante, procurando silêncio. Sentou-se no banco de reservas, respirando fundo, ainda processando o que havia acontecido. Kaká se aproximou, sem dizer nada, apenas se sentou ao lado dele. Ficaram ali por alguns segundos, olhando as crianças correndo atrás da bola, rindo como se não houvesse amanhã. Etuo quebrou o silêncio. "Eu achei que estava preparado. Achei que já tinha superado. Mas quando ouvi aqueles gritos, foi como voltar no tempo. Eu quis largar tudo." Kaká colocou a mão em seu ombro. "E mesmo assim você ficou. Mesmo assim você falou. Isso é mais corajoso do que nunca ter sentido medo." Etuo respirou fundo, olhando para o campo. "Você entende que eles não vão parar?
que a cada passo haverá gente gritando que não pertencemos aqui. Eu sei, respondeu Kaká calmamente, mas também sei que, a cada passo, haverá crianças olhando para nós, esperando que não desistamos. O som das gargalhadas infantis parecia responder por ele. Um menino fez um gol e correu para a arquibancada, onde sua mãe o abraçou com lágrimas nos olhos. Era a prova viva de que aquele projeto já estava mudando algo. Mais tarde, ao final do dia, quando o sol se punha e a luz dourada se espalhava sobre o campo recém-inaugurado, Kaká e Eto'o se encontraram novamente, desta vez no centro do gramado vazio. O silêncio era quebrado apenas pelo vento que ainda trazia ecos distantes da confusão do lado de fora. Eto'o olhou para o céu, depois para o amigo. Obrigado por não ter me deixado desistir. Kaká sorriu, mas o olhar dele era sério. Ainda vamos enfrentar muita coisa, meu irmão. Mas não estamos sozinhos. Eto'o assentiu. Sentia-se cansado, mas ao mesmo tempo renovado. Sabia que, naquele dia, havia dado um passo decisivo. Já não era apenas sobre ele ou sobre Kaká. Era sobre cada criança que havia gritado não ao racismo, cada família que havia aplaudido, cada pessoa que havia decidido acreditar que a mudança era possível. Enquanto deixavam o campo, ainda havia alguns cartazes rasgados no chão, lembranças do ódio que tentará manchar a festa. Mas para Eto'o, a imagem que ficaria para sempre seria a das crianças correndo livres, gritando juntas, desafiando o preconceito com a inocência da esperança. Naquela noite, ao deitar-se, ele percebeu que algo havia mudado dentro dele. O medo continuava ali, mas agora dividido com uma força nova. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não carregava o fardo sozinho. E assim, o projeto Raízes deixou de ser apenas uma ideia ou um campo inaugurado. Tornou-se um símbolo, um marco, um grito coletivo. E a luta, que parecia impossível de vencer, agora tinha rostos, vozes e histórias que não poderiam mais ser caladas. Meses haviam se passado desde a inauguração do campo em Milão. A repercussão do episódio ecoava não apenas na cidade, mas em vários cantos do mundo. O vídeo de Kaká enfrentando os manifestantes e a cena de crianças gritando não ao racismo se tornaram virais. As imagens haviam atravessado fronteiras, chegando a escolas, universidades, estádios e até parlamentos. Pela primeira vez em muito tempo, Eto'o percebia que sua dor não ficará apenas como um fardo pessoal, mas transformará-se em combustível para um movimento maior. Ainda assim, em alguns dias, quando acordava de madrugada lembrando dos insultos, sentia a sombra da dúvida se realmente conseguiria seguir nessa luta. Kaká, por sua vez, mantinha-se sereno, mas não menos pressionado. Muitos patrocinadores do projeto temiam se envolver em algo que despertava reações tão extremas, e não eram poucos os que sugeriam que seria melhor suavizar o discurso. Kaká, no entanto, repetia sempre a mesma frase: não estamos aqui para agradar, estamos aqui para mudar. Foi nesse contexto que um convite inesperado chegou. A FIFA e a UEFA, sensibilizadas pela repercussão do projeto Raízes, decidiram organizar um congresso global contra o racismo no esporte. Convidaram Kaká e Eto'o para serem os principais palestrantes. O evento aconteceria em Zurique, diante de dirigentes, treinadores, atletas, jornalistas e chefes de estado. A notícia caiu como um raio. De repente, os dois não eram apenas jogadores aposentados que se engajavam em um projeto social. Tornaram-se vozes de referência em uma causa que atravessava décadas de dor e resistência. No voo para Zurique, Eto'o mantinha-se inquieto. Olhava pela janela, via as nuvens passarem, mas sua mente estava em outro lugar. Kaká percebeu. Está nervoso? Perguntou. Não é nervosismo. É medo, respondeu Eto'o sem rodeios. Medo de decepcionar. Medo de subir lá e não encontrar as palavras certas. Medo de que, no fim, tudo isso não mude nada. Kaká ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse calmamente: você não precisa de palavras certas. Você só precisa da sua verdade. O mundo não precisa de discursos perfeitos. Precisa de histórias reais. E você carrega muitas delas. Eto'o respirou fundo. Sentiu um nó na garganta, mas também uma centelha de confiança. Chegando a Zurique,
foram recebidos como celebridades. Mas, ao contrário das recepções em estádios, havia uma atmosfera diferente. Não eram torcedores pedindo autógrafos, mas jovens ativistas com cartazes agradecendo, famílias com filhos de várias cores pedindo para tirar fotos, mães imigrantes chorando ao dizer que agora seus filhos tinham a esperança de não passar pelo mesmo que elas passaram. Eto'o se emocionava a cada encontro, ainda sem acreditar na proporção que aquilo havia tomado. Na noite anterior ao congresso, eles se reuniram no quarto do hotel para revisar os discursos. Kaká tinha preparado algumas notas, mas nada muito formal. Preferia falar com o coração. Eto'o, por outro lado, havia escrito páginas e páginas, mas sempre que tentava ler, a voz falhava. Kaká, percebendo a angústia do amigo, tomou-lhe os papéis das mãos. Queime isso, disse, sorrindo. Amanhã você não vai ler. Vai falar com quem você realmente é. No dia seguinte, o auditório estava lotado. Bandeiras de diferentes países decoravam o espaço. Dirigentes engravatados, atletas de todas as modalidades, jornalistas com câmeras apontadas, e entre eles, jovens estudantes, treinadores de bairro, líderes comunitários. Todos esperavam ouvir aqueles dois que, com um gesto e um projeto, haviam incendiado o debate global. Kaká foi o primeiro a falar. Caminhou até o púlpito com passos tranquilos, olhou para a plateia e respirou fundo. O futebol sempre foi chamado de o esporte mais popular do mundo. Mas que popularidade é essa se milhões de crianças crescem acreditando que não têm direito de sonhar só porque nasceram com a pele mais escura? O projeto Raízes não é sobre caridade, é sobre justiça, é sobre devolver dignidade. Fez uma pausa, olhando firme para os dirigentes na primeira fila. Eu sou branco, eu sei que nunca vou sentir na pele o que meu irmão ao lado sente, mas sei reconhecer quando algo é injusto. E diante da injustiça, o silêncio é cumplicidade. O auditório aplaudiu, mas não de maneira eufórica. Era um aplauso pesado, reflexivo, que demonstrava concordância, mas também vergonha coletiva. Eto'o foi chamado em seguida. Ele se levantou devagar, sentindo o coração disparar. Por um instante, pensou em recusar, mas ao lembrar do menino que lhe disse não desistir porque lembrei do que o Senhor falou, encontrou coragem. Subiu ao púlpito, olhou para centenas de rostos à sua frente e começou com a voz embargada. Eu ia parar, ia largar tudo. Cansado de lutar sozinho, cansado de ser humilhado, cansado de ser lembrado, todos os dias, de que minha cor era um problema para alguém. Mas aprendi que quando temos irmãos ao lado, a esperança renasce. A voz dele começou a ganhar força. Não estou aqui para pedir pena. Estou aqui para exigir respeito. Para dizer que cada criança, em qualquer lugar do mundo, merece entrar em campo sem ouvir insultos, merece entrar em uma escola sem ser discriminada, merece entrar em um café sem ser rejeitada. As palavras ecoaram pelo salão. Algumas pessoas choravam abertamente. Jovens atletas se levantaram, aplaudindo de pé. A atmosfera se transformou em catarse coletiva. Ao final, os dois se abraçaram no palco. Atrás deles, um grupo de crianças de várias etnias entrou no auditório, convidado de surpresa pela organização. Vestiam camisetas com a frase "Não ao racismo" em diferentes idiomas. Uma a uma, ergueram cartazes com mensagens simples: queremos jogar juntos, queremos estudar juntos, queremos viver em paz. O auditório inteiro explodiu em aplausos. Não era apenas uma conferência, era um manifesto. Na saída, jornalistas cercaram os dois. Perguntaram se acreditavam que aquele congresso mudaria algo de fato. Kaká respondeu primeiro: o congresso é só uma reunião. O que muda são ações. E nós já começamos. O Raízes não é um projeto de discurso, é um projeto de vida. Eto'o completou, com um brilho no olhar que já não carregava a sombra de antes. Enquanto houver uma criança acreditando que pode sonhar, nós vamos continuar lutando. Porque desistir nunca mais será uma opção. Nos dias seguintes, jornais do mundo inteiro estamparam fotos deles no palco, lado a lado, mãos erguidas, rodeados de crianças. A imagem se tornou símbolo não apenas do futebol, mas de uma luta universal. Universidades convidaram-nos para palestras, governos ofereceram apoio.
clubes de diferentes países manifestaram interesse em abrir núcleos do projeto Raízes. Mas o mais importante aconteceu longe das câmeras. Em um bairro periférico de Milão, uma professora viu seus alunos de diferentes origens brincando juntos no recreio, sem que ninguém zombasse de ninguém. Em Douala, um garoto escreveu em seu caderno: "Eu também posso ser hétero." Em São Paulo, uma menina negra pediu à mãe uma chuteira porque agora sabia que ninguém poderia dizer que não era lugar dela. O projeto Raízes não tinha mais apenas 2 fundadores. Agora tinha milhares de vozes. E cada uma delas repetia a mesma mensagem que ecoava desde o campo empoeirado até os auditórios do mundo: não ao racismo, nunca mais.